Boa noite, meus caros colegas. Estamos aqui novamente, trabalhar com vocês mais um conteúdo prático. E hoje nós vamos trabalhar a cultura permanente. Então, vocês já fizeram as atividades propostas na parte contextual, teórica, e agora vamos para a parte prática, ok? Então, vejam bem, nós temos dois tipos de cultura, permanente e temporária. Hoje a permanente, e dentro dessa cultura permanente, duas situações. A cultura permanente que sofre depreciação e a cultura permanente que sofre exaustão. Então, nós vamos trabalhar dois exercícios. A aula de hoje, nós vamos trabalhar a cultura permanente que sofre a depreciação. Ok? Bom, então eu tenho que ter premissas como está proposto nos exercícios das aulas de você. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar as memórias de cálculos. Através dessas memórias de cálculos, levar para o quadro de custos e aí sim efetivar a alocação dos custos através de lançamentos contábeis até chegar à colheita baseada em fases, como na cultura temporária, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a memória de cálculo. Essa memória de cálculo tem que ter números para alocar o quadro de custos e um deles muda. Ou seja, eu tenho que comprar a muda e eu sei que isso é um tipo de investimento que vai compor esse quadro. Mas para eu comprar a muda, eu tenho que saber qual é a quantidade de mudas por hectare e qual é o preço da muda e o tamanho da área que será cultivada. Nesse exercício proposto, são 10 hectares. Nesse exercício proposto, são 400 mudas por hectare, a preço de R$5 por muda. Então ficou simples, 10 hectares, 400 mudas, R$5, o custo inicial de R$20 mil. Lembrando que todo investimento inicial de uma cultura permanente, ela é ativo não circulante. Então o seu ativo biológico é ativo não circulante. O produto do ativo biológico, ativo circulante. Isso vai ficar definido em fases, ok? Bom, outra coisa, depreciação dos tratores, não muda o critério, ativo não circulante, dividido pela vida útil, multiplicado pelas horas estimadas nessa safra, a quantidade de tratores ou de bens envolvidos, chega aí a R$16 mil a depreciação dos tratores. Beleza, então eu começo a compor valores para alocar nesse quadro de custos. E nesse quadro de custos, como na cultura temporária, nós vamos definir 3 fases. Lembrando que quem define as fases e a quantidade de fases é o homem do campo. Mas para nós aqui, para ficar fácil de entendimento, sempre 3 fases, ok? Primeira safra foi quando você colheu essa cultura, ok? Então, esperou a plantinha crescer, esperou a plantinha chegar no nível de ter um produto que é a laranja, do pé de laranja, e aí sim foi feita a colheita. A colheita é a quantidade de pés de laranja, a quantidade de caixas por pé de laranja e a área condicionada. Então, simples, né? 400 pés de laranja por hectare, 10 hectares, 10 caixas por pé de laranja. Então, eu vou produzir nessa primeira safra 40 mil caixas. Mas por que eu preciso disso, Saul? Parâmetro para custos, parâmetro para venda, parâmetro para depreciação da cultura, é o que a gente vai fazer agora. Então eu começo a compor valores para esse quadro de custos, onde serão alocados esses valores. Primeira coisa, para mim achar a depreciação da cultura, eu tenho que achar essa taxa de depreciação. E o exercício diz que em toda a sua vida de ciclo produtivo será produzido 400 mil caixas. Poxa, mas quem determina isso? O homem do campo, aquele cara que é o técnico que é especializado nessa situação. Então, ele estima em 10 safras 400 mil caixas, ok? Então, é uma cultura que vai levar X anos, dentro desses X anos, terão 10 safras produtivas. Ótimo, então a taxa ficou fácil agora.
Porque a taxa de depreciação da cultura é a primeira safra, que foi colhida, dividido pela safra estimada, 400 mil caixas, como está no exercício, 100%. Então, 40 mil caixas dividido por 400 mil caixas, que é o ciclo estimado da produção em 10 safras, eu vou ter uma depreciação de 10%. Opa, então eu já sei que o meu ativo não circulante, ou todo o investimento feito nessa cultura, a depreciação será de 10%. Beleza, agora ficou fácil. Depreciação da cultura é igual ativo não circulante vezes a taxa de depreciação. Você vai ver no quadro de alocação, ou no quadro de custo, onde será alocados os valores, que o meu ativo não circulante, que é a fase de investimento, é de 719 mil. A 10%, então a depreciação da cultura nessa primeira safra, 71.926, ok? Bom, qual é a função dessa depreciação? É capitalizar o investimento feito nessa cultura, porque eu sei que a primeira fase, que é uma fase de investimento, há todo um custo alocado em vários meses. E esses vários meses geram um investimento de 719 mil. Eu quero isso de volta. Então, a forma de ter isso de volta é compor no custo, para efeito de precificação. Então, quando eu estou precificando, dentro dessa precificação, eu tenho a depreciação da cultura, capitalizando o investimento de volta. Ok? Então, já tenho premissas. Depreciação do trator, a muda que eu vou comprar, depreciação da cultura. Ok? Agora vamos para um outro cálculo. Bom, então a gente vai continuar compondo esses valores. Mas para compor esses valores, eu tenho que definir agora as fases. Então, como havia dito, 3 fases. Voltando a falar, quem determina a quantidade de fases, a quantidade de meses por fase, é o agrônomo ou o homem do campo, ok? Mas aqui, para ter uma dinâmica facilitada, sempre 3 fases, ok? Bom, como se define fase nessas culturas permanentes? É a colheita e a floração. Então, por exemplo, essa cultura de laranja, a primeira colheita será no 36º mês. Opa, então essa primeira colheita vai levar 36 meses. Perfeito. A floração começa no 30º mês. Opa, o que é a floração? Aonde a cultura deixa de ser o ativo biológico, que é o pé de laranja, e passa a ter as laranjas como o produto agrícola. Então você muda o patamar da situação. Ele está querendo dizer que até 29 meses é o meu ativo não circulante. Então esses 29 meses é o meu período de investimento. Quando eu entro no 30º mês, que dá a floração, já passa a ser uma fase de manutenção, porque é onde o produto agrícola, ou a laranja, ela é o meu produto, ou seja, ela será o meu estoque. Bom, condicionado a isso, fica definida as 3 fases e que, se são 29 meses cuidando do pé de laranja, esse investimento, isso quer dizer que a minha primeira fase, que nós vamos chamar de investimento, são 29 meses. Então, a primeira fase, 29 meses, tendo como parâmetro a floração, que é ela que divide aonde é produto agrícola, ativo biológico, ou estoque, fase de investimento, ou estoque, pé de laranja, ou laranja, pé de estoque, pé de laranja, ok? Bom, então 29 meses fase de investimento, última fase, 1 mês, que é a fase da colheita. Nós vamos sempre trabalhar a última fase com 1 mês. Isso quer dizer que a diferença dos 36 meses, tirando 29, tirando 1, a segunda fase, 6 meses. Então, para a cultura permanente, nós vamos trabalhar dessa forma. Floração define, ok? A partir daí, se define a situação, 29 meses fase de investimento, 6 meses segunda fase, terceira fase, sempre 1 mês, terceira fase. Fechado? Agora vamos para o quadro de alocação de custos.
Então, o quadro, ele também, como na cultura temporária, é dividido em 3 fases, e já ficou definidas as fases, 29 meses, 6 meses e 1 mês. Perfeito. Baseado nisso, eu tenho as premissas ou os custos que serão agregados nessas fases. Ativo não circulante, ativo circulante. Muda. Nós fizemos na memória de cálculo lá. R$20.000 é o que eu vou investir em mudas e vou plantar. Qual é o custo desse plantio? R$20.000, como propõe o exercício. Então, ele não está na primeira e nem na segunda. Ele está não está nem na segunda nem na terceira, ele está na primeira fase. Ok? Mão de obra, 29 meses, então é 5.400 vezes 29. Mão de obra, 6 meses, 5.400 vezes 6. Mão de obra, 1 mês, 5.400 vezes 1. E assim sucessivamente. Então eu vou compondo o meu quadro de custos e sabendo que cada fase vai ter o total desses custos, entre ativo não circulante e ativo circulante. Por exemplo, fertilizante. Fica definido na fase de investimento, inseticida e outros fica definido na fase de manutenção, ok? Depreciação dos tratores, como em memória de cálculo, na última fase. Depreciação da cultura, olha ela aqui compondo o meu quadro de custo, 71, está aqui o total. Bom, quando eu monto esse quadro entre luz, irrigação, fertilizante, serviços técnicos, outros custos, de forma mensal ou não, vai depender do tipo de custo, eu totalizo por fase. Então, a minha primeira fase são 29 meses, que é o meu ativo não circulante, ele está no valor de 719.260. Então, aquele 719.000 prefeito de depreciação, ele está composto aqui, que são os 29 meses de investimento. Segunda fase, terceira fase. Segunda e terceira fase, ativo circulante. Então, primeira fase, ativo não circulante. Segunda e terceira fase, ativo circulante. Esse é o meu investimento, base para depreciação, referência para ajuste do valor justo conforme CPC 29, é o que a gente vai começar a falar, ok? Posteriormente, tá bom? Então, está aí composto o meu quadro de custos para efetivar os lançamentos contábeis definidos em primeira fase, investimento, segunda fase, manutenção, terceira fase, colheita. Para cá é melhor, né? Alô, 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 tá dando. Pode ir? Bom, antes da gente trabalhar os lançamentos contábeis, é importante saber que cultura permanente, ela tem um prazo maior e tem várias safras, diferente da cultura temporária. Então, se estimou também uma safra futura de R$7.200.000. Mas de onde tirou esse valor? Bolsa de valores ou referência de mercado. Eu tenho 400.000 caixas em 10 safras a X reais, então é uma safra futura. Eu estou estimando em 10 safras perceber esse valor. Então, quando se trata dessa situação, eu tenho que ajustar o meu patrimônio, de acordo com a CPC 29, que se trata da atividade rural. Você valorizar meu patrimônio. Mas para isso, quando eu estimo uma safra, eu tenho que usar uma taxa de desconto para trazer para o presente. Porque se eu estou estimando o futuro e quero ajustar o meu patrimônio, eu tenho que ajustar o valor presente. Para ajustar o valor presente, eu uso uma taxa. Bom, essa taxa de 6% será a taxa que nós vamos utilizar em todos os exercícios da cultura permanente. Fica definido 6%, independentemente do exercício, ok? Bom, para isso, eu tenho a safra presente. O que é a safra presente? Eu tenho que trazer do futuro para o presente essas 10 safras estimadas. Bom, HP dele, ou você usa a matemática financeira. 7.200.000, CHS, valor futuro,
a taxa de 6% e 10 safras NPV, ou seja, essas 10 safras que esses pés de laranja darão, a valor presente vale 4 milhões e 20 mil reais. Valor futuro, 7 milhões e 200. Aí sim, eu passo a ter parâmetro para ter o ajuste do valor justo. Valorização ou atualização ou ajuste do meu patrimônio. Ok? Só que eu também tenho que considerar as variações por safra. Bom, ficou simples, né? Se eu tenho a safra presente total, eu posso ter a safra presente, ou a safra da primeira safra. É a safra presente, dividido pela quantidade de safras, 402 mil reais. Então, aqui eu estou fazendo de frente a primeira safra, e aqui eu estou fazendo de frente todas as safras, sabendo que existe um valor futuro que foi trago para o presente. Bom, já tem um parâmetro aqui então para ajuste do valor justo do meu patrimônio. Ok? Agora a gente vai partir para os lançamentos contábeis. Fechado? Então vamos lá. Essa é a primeira fase. Ok? Então vamos fazer 3 fases de lançamentos. Primeira fase, 29 meses. Então, está aí todos os custos envolvidos na primeira fase, que é ativo não circulante, que fica definido como fase de investimento. Ok? Então, nós vamos ter vários débitos para um crédito na conta caixa ou fornecedor, não importa. Tá? Então, a muda, 20 mil reais. Vamos fazendo os débitos. O plantio, 20 mil reais. A mão de obra, 156.600. Os encargos, 54.810. Irrigação, 24.650. A luz para a manutenção da irrigação, 7.250. O fertilizante, 8.200. Outros custos, 377 mil. Serviço técnico, 50.750. Qual é a contrapartida aqui? 719.260. Então, isso foi o que eu desembolsei ou vou ter que pagar, não importa. Bom, então, durante 29 meses, esses foram os custos agregados no ativo não circulante. Ok? Então, agora eu finalizo, por quê? Porque alguém deu sinal de que está no período de floração, ou seja, o ativo biológico dele vai ter produto agrícola, que é a laranja. Aí eu vou eliminar as contas envolvidas no processo e levar para a cultura laranja ativo não circulante. Então agora são vários créditos para um débito. Então agora eu vou eliminar as contas que estão envolvidas no processo, ou que estavam envolvidas no processo. Então, vários créditos para um débito. Esse um débito, 719.260. Esse é meu ativo não circulante. Ele é o parâmetro para ajuste do valor justo, ele é o parâmetro para depreciação da cultura. Ok? Então, é a primeira fase. Eu não levo a primeira fase de investimento para a segunda, igual você faz na cultura temporária. Por quê? Porque a cultura temporária, um único ciclo de vida, uma única safra. Cultura permanente, eu tenho o ativo biológico e dele o produto agrícola. Ok? Então, eu tenho o pé de laranja e dele a laranja. Então, primeira fase fica com esse saldo no meu balanço patrimonial, no ativo não circulante imobilizado. Ok? Agora nós vamos para a segunda fase, onde é a fase de manutenção. Segunda fase. Agora essa fase, ela é meu ativo
circulante, como a terceira. Então, a primeira ficou lá no meu ativo não circulante, ok? Como fase de investimento. Está imobilizado. De lá não sai mais, a não ser que extingue a cultura, ou no fim do ciclo dessa cultura, ok? Bom, segunda fase, 6 meses. Aí vou agregar os custos, ok? Então, eu vou agora, mão de obra, 6 meses, 32.400. O mesmo esquema, vários débitos, um crédito em conta caixa, o fornecedor, se for o prazo. Encargos, 11.340. Irrigação, 5.100. Irrigação, 5.100. Luz, 1.500. Outros custos, 78.000. Agrotóxico, 2.200. Serviço técnico, 10.500, ok? Então agora, fechando o ciclo da segunda fase de 6 meses, eu vou ter uma cultura em formação. Aí é bem parecido com a cultura temporária, né? Vou contrapor o caixa, lembrando que vários débitos, um crédito, 141.040. Então essa é a evolução do meu conta caixa, ok? Agora vai para a cultura em formação, o débito, 141.040, e vou eliminando os custos envolvidos no meu ativo circulante. Então tá aí. Então eu peguei todos os custos da segunda fase e levei para essa cultura em formação, ok? Essa cultura em formação ativo circulante, ela vai para a terceira fase. Então, o que eu faço? Eu elimino essa cultura da segunda fase e levo para a terceira fase. Então, eu finalizo agora a segunda fase e vai um saldo para a cultura formada, que a terceira fase é a fase de colheita, no valor de 141.000. Ok? Então, vamos lá para a terceira fase. Terceira fase é a fase da colheita, vindo da segunda fase, e agora vai agregar os custos da terceira fase. Então, aqui nós temos aqui a depreciação do bem, a depreciação da cultura, ajustar o patrimônio, CPC 29, e os custos agregados, mão de obra e outros custos, ok? Então, vamos começar. Mão de obra, 5.400. Encargos, 1.890. Outro custo, 13.000. Serviço técnico, 1.750. Esses valores são os valores desembolsáveis. Então, vai esses débitos e a crédito conta caixa, 22.040. Então, terminado essa fase de desembolso, que são as fases que está alocada, vai ser alocada aos custos, agregando a cultura formada. Então, esse aqui é meu produto agrícola, é minha laranja, ok? Vai agregar ela as depreciações e o ajuste do valor justo, ok? Bom, para a gente finalizar essa fase, eu tenho a depreciação do bem. Qual que é o valor de depreciação do bem? 16.000. Eu tenho a depreciação da cultura, estão lembrados? Lá atrás, que deu 10%, são 40.000 caixas, 10 safras estimadas, ele propôs 400.000 caixas, achei 10%, 10% de 719.000 dava 71.000. Então, despesas, 71.926, 71.926. Beleza. Está começando a compor os custos da terceira fase, que além dos desembolsáveis, a parte não desembolsável, ok? Bom, eu tenho que ajustar o meu estoque, né? CPC 29, ajusta o valor justo. Como?
ajuste do valor justo é igual a safra presente total, vocês lembram, de 4 milhões, menos o ativo não circulante, 719. Então, esse é o ajuste do valor justo, 3.301, 182,39. Vou ajustar. 3.301, 182,39. Ativo não circulante. Então, se eu pegar 3.301 mais 712, vai dar exatamente esse valor no meu ativo não circulante. 3.301, 182,39. Receita operacional. Fechado isso daí, eu também tenho que eliminar no final do ciclo dessa cultura, dessas 10 safras, esse valor. Mas como? Tirando uma parte dele, que é a 10ª parte dele, que são 10 safras. 330, 118 e 23. Para onde isso vai? Cultura formada. Tá? Agora eu vou levar para a cultura formada. Então agora eu levo para a cultura formada. 330, 182,39, mais as outras desembolsáveis e não desembolsáveis, que são vários créditos e um débito. 5.400, 1.890, 13.000, 1.750 e a despesa de depreciação, 71.926 e 16.000. Então, esses valores dão um total de 109.966. Então, a minha cultura formada vai ter um valor total. Esse valor total será o custo do produto agrícola, ok? Então, o que ficou? Ficou a acumulada da cultura, a acumulada dos bens e o ajuste do valor justo no meu ativo não circulante com o meu ativo não circulante 712. O resto, desembolsáveis ou não, ele está agregando a cultura formada, ok? Bom, lembrando que os 3.301, que é o ajuste do valor justo, eu debito o ativo não circulante, credito uma conta de resultado. Ótimo. A safra presente, que é a primeira safra, condicionada a 10 safras estimadas, eu divido esse valor, ajuste valor justo, por 10. Então, os 330 mil, ele vai diminuir no meu ativo não circulante até finalizar o ciclo da cultura. Então, eu credito o ajuste do valor justo e debito a cultura formada. Então, estou levando para cá também o ajuste do valor justo, proporcional à safra, ok? Beleza. Então, vou vender? Vou. Imaginando que eu vendi as 40 mil caixas a R$18, eu vou ter uma receita de 720 mil. Perfeito. Então, a venda do produto agrícola, 720 mil. Credito venda do produto agrícola, debito a conta caixa. E aí, sai do meu estoque 581 mil, elimino a conta estoque e gero um custo de 581, 124 e 23. Então, está finalizada essa parte da cultura. Ou seja, plantei, cresceu, ativo não circulante, floriu produto agrícola, estoque, segunda, terceira fase, ajusto o meu patrimônio, condicionando uma safra estimada, descontada a valor presente, 1/10 dela, que são a projeção de 10 safras, considero como custo, mais a primeira e a segunda fase, inclusive a depreciação da cultura, gera um custo de 581 e vendo as 40 mil caixas a 720 mil. Bom, fechado então. Então, a partir daí eu tenho parâmetros.
custo da caixa, custo por hectare, ativo biológico, custo da primeira fase, lucro por hectare, margem de lucro pela venda, ou seja, eu tenho parâmetros para trabalhar o final do exercício que está proposto para você, ok? Finalizado, então, a cultura temporária depreciação. Semana que vem a gente vai falar da cultura temporária exaustão. Uma boa noite a todos e, se Deus quiser, semana que vem nós estamos de novo.